Vamos agora fazer a questão 47, né, o item 47 da prova do INSS aplicado pela CESP em 2016. Lembrando que a gente está fazendo a revisão aqui para o concurso do INSS que vai ocorrer agora, dia 27, né, domingo. Eu estou lançando esse vídeo na sexta-feira, né, 2 dias antes. Então é aquele vídeo de revisão. Eu já fiz o item 46, vou deixar aqui no card. Beleza? Então vamos lá. Eu sou o professor Enésio, este é o canal Agora é Só Praticar. Então vou supor que você já fez a leitura aí, assistiu o vídeo anterior, então a gente já tem a leitura do texto aí, já temos algumas dicas anteriores, então vamos direto ao 47. Se das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticos, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não fumantes. Então aqui, observe, o grupo A totaliza 400 pessoas. Os meus alunos fazem essas questões assim, ó. Eles pegam 280 mais 195. A última prova que eu apliquei foi desse tema. Então eles faziam uma resolução assim, apesar de eu não gostar muito, mas é muito mais dinâmico. Eles somam tudo isso, 0 com 5, 5, 8 com 9, 17. Fica o 7 aqui, vai 1. 1 com 2, 3 com 1, 4, 475. Então sobraram 75. Então o que tem no meio ali, tem 75 sobrando. 75 foi contado 2 vezes, passou 75. Então, agora a parte mais técnica, né? Eu gostaria que eles fizessem assim: colocasse aqui 2 conjuntinhos, uma bolinha para o conjunto dos fumantes, diabéticos, né? Dos diabéticos, uma bolinha para os fumantes, e aí aqui no meio eles colocassem um X e sair fazendo as contas, né? Mas não, o que a gente sabe? Esse cara é contado 2 vezes, então esse 75 que passou aqui da quantidade, você pega esse cara, beleza? E subtrai aqui, ó, 45, 475 menos 400, sobra esse. Esse resto aqui é o que está aqui, beleza? Esse 75 representa a interseção. Fumantes, diabéticos, a interseção a gente usa esse símbolozinho assim, né? E fumantes, beleza? Então tá aqui. E agora, como é que você faz? Você vai descontando, ó. 280 representa o que? Fumantes. Então o fumante está do lado de cá. Eu vou botar 280 aqui? Claro que não, eu vou descontar esse 75. Então aqui vai ficar 205, porque, olha, vou até fazer o esquema aqui, ó. Esse verdinho aqui tem que dar, ele todo tem que dar 180. Beleza? Então 205 mais 75, o 280 que a gente está querendo. E do lado de cá, esse azul de fato, aqui vai ter que ficar 195. Mas já tem 75 nesse pedacinho aqui, então aqui vai ter que ficar 120. Tá vendo? Então, 120 mais 75, 195. Essa é o total de diabetes. 75 mais 205 é o fumante. Esse é o total aqui, 280. 75 mais 205, 280. Beleza? Então ele está falando, ó. Então 125 desses grupos são diabéticas e não fumantes. Ou seja, elas são diabéticas, tá nesse conjunto diabético, mas elas não são fumantes. Não tem a ver com esse verdinho aqui. Não passa por esse conjunto. E isso é correto. Então 120. Então esse item é um item certo. Esse era um item errado. Esse é um item certo. Beleza? Então fica muito mais rápido, né? Se você tem só 2 conjuntos, você soma, olha ali, faz a diferença com o total. Isso vai dar o que você já sabe que vai vir aqui da interseção. Depois você vê o que se pede. Beleza?
Então agora deixa eu, com um compromisso de professor, deixa eu te explicar algumas coisinhas mais profundas aqui sobre esse tema. Então já está feito, já é suficiente, mas se você quiser aprender ainda algumas coisinhas desse tema, a gente vai discutir agora aí nos próximos 5, 10 minutos. Não sei, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui a ideia de operação entre conjuntos, tá? A gente vai representar conjuntos por letras maiúsculas e cada conjunto tem seus elementos. A gente, em geral, vai representar elementos com letras minúsculas. Conjuntos e elementos. Aqui a gente tem algumas operações possíveis entre conjuntos. A gente quer saber, se eu tenho dois conjuntos, o que eles têm em comum. A gente vai chamar isso aqui de interseção. É o que eles têm em comum. Ok? Alguém, falando de time, alguém pode torcer para um time A e morar no estado B, certo? Essas coisas em geral não vão ser exclusivas. Observe que aqui diabetes e fumante não tem nada a ver. Não poderia ser diabetes e não diabetes, porque aí já são exclusivos, não tem ninguém mesmo na interseção. Mas quando essas coisas não são exclusivas, pode ser que tenha alguém que faça parte dos dois ao mesmo tempo, certo? Então, a gente vê essas questões aí muito na parte assim de política, né, de pesquisas. Alguém vê televisão, mas o outro teve canal aberto. Tantos por cento só vê, só não, esquece o só que eu coloquei aqui. Tantos por cento assistem Netflix e tantos por cento assistem YouTube. Aí quando a gente vê, vamos por assim, 50% canal aberto, 40% Netflix. Canal aberto, Netflix. Aí você fala assim, só sobrou 10% para o YouTube. Não, mas aí você chega aqui e tem uns 70% que assiste o YouTube. Aí você fala, não bateu, tem alguma coisa errada. Mas é porque tem gente que está assistindo a TV aberta e a Netflix ao mesmo tempo. Tem gente que está assistindo a TV aberta e YouTube ao mesmo tempo. A Netflix e o YouTube ao mesmo tempo. E tem gente que está assistindo os três ao mesmo tempo. Certo? Não necessariamente ao mesmo tempo, mas que são telespectadores dos três tipos. Então não dá para só somar, né, ao mesmo tempo. Beleza? Então, a primeira coisa é interseção, o que tem em comum nos dois. A segunda coisa é a união. União, como o nome sugere, é juntar todo mundo, né? Unir todo mundo sem, sem distinção. É aquela ideia do ou, né? Você está no A ou no B. Você é torcedor do time A ou mora no estado X, no estado B. Você pode, sim, isso não é excludente, isso junta, tá? É como uma ideia somativa. E você tem também a diferença A menos B. É a diferença. É a ideia de excluir, de tirar de A aqueles caras que estão em B. Aí aqui nesse estudo a gente vai fazer uma representação com frequência, vai fazer o uso do diagrama de Venn. O que é esse danado aí do diagrama de Venn? Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. Aqui eu estou representado todas as possibilidades. Eu tenho aqui, nesse verdinho, A interseção B. É o que estão nos dois ao mesmo tempo, tá? Vou pintar de uma outra cor aqui. A interseção B. Eu tenho aqui o A
menos o B, que é aqueles que estão em A, mas que não estão em B. São os torcedores do time A, mas que não estão naquele determinado estado que a gente está usando, tá? E aqui eu tenho o B menos o A. Eles estão em B, tá vendo? Só que não tem ninguém aqui que ao mesmo tempo esteja em A. Então eu tenho 3 conjuntos disjuntos aqui, tá? Que é essa ideia, ó. Diabetes, fumante, diabetes e fumante. Diabetes e fumante está aqui no meio. Aqui o diabetes está esse todo, só que só o diabetes é o azulzinho e só o fumante seria o rosinho. Entendeu? Então aqui tudo, deixa eu trocar aqui. Aqui tudo, quando eu juntar esses 3, eu tenho o que a gente chama de A da união. Ok? Então, a gente usa esse símbolo, né? Ou um Nzinho. É um tema a gente poder calcular o número de elementos da união. Tá vendo? Porque não é natural por causa dessa conta aqui, né? Vamos usar um exemplo. Vamos supor que tenha, eu entrevistei 5 pessoas. Esses eventos assim, esses exemplos em teoria de conjunto, na maioria das vezes dá errado. Mas vamos lá. Vamos supor que dessas 5 pessoas, duas torcem pro Vasco e moram no Espírito Santo, tá? Duas torcem pro Vasco, mas não moram no Espírito Santo. E uma mora no Espírito Santo, mas não torce pro Vasco. Então a gente ficaria com essa configuração aqui, tá? Quando eu fosse fazer o resultado da minha pesquisa, quantos torcedores do Vasco eu tenho? 4. Quantos moradores do ES eu tenho? 3. Você fala, mas aí não pode, professor. Por quê? Porque foram entrevistadas 5 pessoas e aqui tem 7. O que está acontecendo? É que 2 dessas foram contadas 2 vezes, porque, em particular, elas moram em Vitória. Elas torcem para o Vasco e moram em Vitória. Entendeu? Então, aqui deu quantos? 7. Aqui deu quantos? 2. Qual era a quantidade? 5. Então, o que eu estou pensando? 7 menos 2, que vai dar 5. Por isso que eu fiz a conta muito rápido lá, já na estratégia do aluno. O aluno já vê os atalhos assim, né? Mas para a gente aqui, como é que a gente poderia então fazer essa conta? Qual é a fórmula? Tá? É o número do elemento A, o número do elemento A, você pega do conjunto A, número de elementos do conjunto A, soma com o número de elementos do conjunto B e exclui a interseção. Por quê? Porque a interseção você duplicou ela. Tá? Então fica o número de A mais o número de B menos o número da interseção. Ok? Então aqui a gente pegou o número de A, o número de B e tirou o número da interseção. Agora, aquela conta que eu fiz, nada tem a ver com isso, né? Tipo, ficou meio diferente. O que está acontecendo aqui do ponto de vista mais técnico? Como é que a gente deveria fazer? Eu preciso achar o número de A, lá, nesse caso, 280. Eu preciso achar o número de B, lá, nesse caso. Vamos olhar aqui. 195. E eu preciso achar o número da interseção. E eu não tenho, certo? Para poder fazer essa conta. Só que eu tenho o que aqui?
Grupo A, quantidade do grupo A. Quantos são a quantidade do grupo A? A quantidade do grupo A é 400 pessoas. Então, nesse caso, eu tenho a quantidade de todo mundo aqui. Eu não preciso procurar a quantidade de entrevistados, né? Nesse caso aí, o paralelo. Ele já foi dado, seria 400. Então, naquela fórmula, observe, o número da união é igual o número de A do conjunto mais o número do outro conjunto menos a interseção deles. Nesse caso, eu teria 400 do lado de cá, 280 mais o 195 menos o número da interseção. Deixa eu botar um x aqui para facilitar. Então, aqui fica 400, mas essa conta aqui vai ficar exatamente 475. Por isso que quando o aluno ele fazia aquela conta rápida, sem escrever nada disso, só somando esses dois caras e depois fazendo a diferença desse cara, ele estava fazendo sem perceber exatamente isso. 475 menos 400. Então, o x é igual a 75. O cara da interseção é o 75. Beleza? Tá, mas aí você acha, aqui você tem todos os elementos do conjunto. Aqui você tem que ter agora uma estratégia que vai aparecer também com muita frequência, que complementa aquela conta lá, né? Que é o que? É a capacidade de você identificar cada conjunto, tá bom? Se eu tenho dois conjuntos em jogo, um conjunto A, um conjunto B, onde é que estão os elementos aqui da interseção? Esse cara, em geral, primeiro você coloca sempre o x aqui. Aqui ficaria o 280, só que eu tenho que tirar esse x, certo? Eu tenho que tirar esse x fora, porque ele já foi contado uma vez aqui. Aqui o 195 menos o x. Eu tenho que tirar esse x porque ele já foi contado. E quando eu somar esses três caras, tem que dar o todo. Ó. 280 menos x mais esse x mais 195 menos x. Isso tudo tem que dar a quantidade de pessoas entrevistadas. Há situações onde tem um grupo que fica aqui fora, tá? Ele não é nenhum deles ali, ele não está nem no A nem no B. Então ele fica aqui fora, apesar de ele ter sido entrevistado. É aquela ideia assim do tipo, alguém assiste Globo, alguém assiste Record, alguém assiste SBT, mas tem uns que não assistem nenhum desses três canais. Aí significa que ele está aqui fora, tá bom? Então vamos lá. Mas não é o caso aqui, beleza? Ali fora fica zero mesmo. Aqui a quantidade total 400. Aí é só fazer conta, que se você está bem ingênuo mesmo, a primeira coisa é ignorar os parênteses, né? Passa os parênteses, tira eles na próxima linha. Menos x mais x, vamos trabalhar só com letras, né? Menos x mais x vai cortar, vai dar 0x. E agora você soma esses caras. 475 menos x. Opa, você já percebeu que a gente já chegou no mesmo lugar. Passa esse 400 para cá negativo e esse x vai para lá positivo. 75 é igual a x, ou seja, x é igual a 75. Depois que você acha esse cara aqui, você volta para sua figura lá e você faz o rearranjo dela como ela de fato deveria ser, tá? Substituindo os valores, que foi o que eu já fiz lá atrás. Mas vou fazer de novo só para fins aqui de revisão. O x vai valer 75. Aí 280 menos 75. Esse daqui vai ficar 205. 195 menos 75.
120. Entenderam? Então, essa é uma discussão um pouco mais aprofundada. Existe também a possibilidade de você fazer com 3 conjuntos, tá? Não vou fazer aqui, mas vou só te dar como você iria representar. Você representaria assim. Se você tiver um tempinho aí, faça essa busca, né? Esse estudo. Como que seria se tivesse 3 A, B, C? Aí você teria esse X aqui primeiro. Aí você teria esse camarada aqui, ó. Esse aqui, depois esse aqui. Primeiro você preenche o azulzinho. Depois você preenche esse. E aí por fim você preenche esse. Esse sempre descontando o anterior, né? Beleza? Então, o azulzinho seria o A, interseção B, interseção C. Estaria nos 3 ao mesmo tempo. Esse rosinha aqui é o que está em A e B. Esse rosinha com azul, né? Claro. Esse aqui seria o B com o C. E esse aqui seria o A com o C. E esses laranjinhas seriam o A, o B e o C. Beleza? Então, é isso aí. Vale a pena também dar uma olhada nessa parte. Agora já ficou bastante extenso aí o vídeo, mas se você chegou aqui, eu sei que você talvez até colocou aí no 2.0, né? E está acompanhando aí para poder dar uma visualizada melhor e não ir direto na resolução a essa altura. Olhar só a resolução também sem escrever nada, sem dar uma ampliada, chega lá você não vai lembrar, não vai ser nada efetivo, não vai te ajudar em nada. Beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Aquela velha história, se gostou, né? Deixa o seu like, compartilha. Agora é só praticar.